grande escritor do meu país e está sendo homenageado. Joaquim Maria Machado de Assis, romancista consagrado, nascido em 1800. Natividade, após o nascimento de seus filhos gêmeos, foi visitar uma cabocla, que, segundo boatos, via o futuro das pessoas. Ao chegar, a cabocla lhe perguntou se os meninos brigaram no ventre materno. A mãe respondeu que sentia muita inquietação durante a gravidez, o que foi deduzido como a briga dos gêmeos. Depois dessa confirmação, a cabocla revelou que eles seriam grandes homens no futuro, grandes e gloriosos. Os meninos foram crescendo, fisicamente eram idênticos, porém, suas opiniões e modo de pensar divergiam muito. Isso afligia a Natividade, que era toda dada aos filhos. Esses, por muitas vezes, brigavam por nada, afligindo a mãe mais ainda. Um dos motivos de tanta discórdia eram as opiniões políticas que tinham. Pedro era a favor do Império e Paulo da República. Liberdade, liberdade, a presença sobre nós. Os pais, quando souberam do futuro grande de seus filhos, sonharam com suas profissões. Assim, Pedro foi estudar medicina e Paulo direito. Eram rapazes e estudantes quando a primeira paixão os despertou. Os dois se apaixonaram por Flora, filha de político, e motivo a mais de briga para os gêmeos. Estou indecisa. Não sei se fico com o Pedro, com o Paulo ou com os dois. Antes de conseguir escolher entre Paulo e Pedro, infelizmente Flora adoece e morre, trazendo muito sofrimento para os irmãos. Goodbye. Please don't cry. We both know I'm not what you need. And I will always love you. Every night in my dreams I see you, I feel you. That is how I know you go on. Um pouco depois, ocorre o mesmo com Natividade. Pedro, Paulo, Meu Deus, velho, nossa mãe vai morrer. Meu Deus. vocês prometem que vocês não vão mais brigar? Prometemos. Então agora eu posso descansar de paz. Não, nossa mãe! Após a promessa feita, os gêmeos cessam os desentendimentos. And can you feel the love tonight? It is Porém, a paz dura pouco, e logo depois, eles voltam a brigar de novo. Nascido em 1839, lá no Morro do Livramento, a sua lembrança nos comove, seu nome jamais cairá no esquecimento. Claro que ele está certo.
E isso há dois séculos ou um século passado? 2 séculos. 2 séculos, né? E não mudou exatamente, absolutamente nada. É só ver Lava Jato, Zelote, Câmara de Vereadores de Florianópolis, todos os municípios, cada um só puxando a brasa para sua própria sardinha. Não houve alteração do tempo que Machado de Assis analisou a política brasileira até hoje. Hoje em dia a política brasileira visa atender interesses pessoais. Basta ver o que acontece recentemente, o que está acontecendo nesse momento com o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que era o paladino da justiça, pedia impeachment de Deus e o mundo, e agora está lá envolvido com negociatas em que o único objetivo era enriquecimento próprio. Parece que a maior parte da representação política brasileira tem como único interesse enriquecer-se, esquecendo, né, sem lembrar dos compromissos que assumiram. Acredito que é isso. O capitalismo é isso. Ele trabalha o corporativismo beneficiando alguns grupos. Isso, na minha visão, não é interessante, né? Então, você deixa de ter a criatividade. Então, acontece muito isso, sim. Você beneficia grupos em relação de um todo. Acho que não é um caminho ideal, né? Quer dizer, já foi, tem que se mudar. Tem que começar a inovar. Isso é necessário. Essa transição para a República mostra o quê? Portugal, né, sai do governo português, que é português, o governo monárquico, e vem a República. A República já é no molde a República formada pelo Brasil. Então essa divisão que faz referência. A transição, só que a transição que ele faz é uma transição assim, ó, da monarquia para a República foi uma transição forçada, foi um golpe. Por isso que o mais velho vai se ver o mais novo. Porque aí se afasta o poder monárquico, a herança continua, a base estrutural, econômica, política, ela vai ser alterada. Mas a herança é essa. É isso que ele quer dizer com esse termo de o mais velho seguir o mais moço. A base foi aquela. Dom Pedro II se afasta, é obrigado a se afastar, o exército dá um golpe, foi um golpe de Estado, né? E aí, portanto, o exército assume e já instaura o regime republicano, cuja base seria o lema Ordem e Progresso, um lema positivista de Augusto Conte. Olá, sou Carolina Linhares, psicóloga, e vou responder uma pergunta para você. Por que os irmãos brigam tanto? Existe uma metáfora bastante interessante nesse sentido. Diz que os pais, ele tem o papel do médico, daquele que passa a rotina no hospital, então ele tem uma visão geral da família. Só que o irmão, ele tem o papel do enfermeiro, aquele que fica na enfermaria cuidando de coisas específicas. E tem uma pesquisa que diz que a criança, quando tem mais ou menos 11 anos, ela gasta 33% do seu tempo nessa relação com o irmão. Isso quer dizer o quê? É uma relação fraternal e que de muito convívio. Como eu falei, o irmão tem esse papel do enfermeiro, da enfermaria, de cuidar todos os detalhes, né? Então, com essa intimidade, também há muitos desgastes. Então, quando os irmãos se tornarem muito íntimos, ficarem muito tempo junto, eles têm períodos de muita diversão, mas eles também têm muitos períodos de disputa e desgaste. E isso faz, então, com que os irmãos briguem muito. Ana Júlia Menucci, sou psicóloga e psicanalista. Vou falar um pouquinho sobre rivalidade, então. Rivalidade é um sentimento natural que surge muito cedo na vida da gente. E a primeira expressão geralmente dela é entre a família, entre os objetivos de cada um da família. No próprio desenvolvimento da pessoa, a rivalidade surge cedo. Uma rivalidade bem conhecida entre os irmãos, né? Em que leva também a uma certa competição. Mas a rivalidade especificamente é um sentimento em que um procura competir e procura dividir com o outro aquilo que é muito importante para si. Então a gente pode imaginar com relação aos irmãos, em que o pai, a mãe é muito importante, ou alguma coisa que eles queiram e que advém do outro, e eles têm que dividir. Então a rivalidade surge inicialmente aí nesse momento. Mas ela também não é um sentimento ruim, nem um processo ruim, pelo contrário.
Uma certa dose de rivalidade, de competição é muito importante na vida, porque nos leva a procurar mais, a ir atrás daquilo que a gente deseja. A própria competição não é algo ruim, né? Claro que tem que ser dosado, tem que ser pensado a respeito. Se eu estou rivalizando com meu irmão ou com meu colega ou com alguém no meu trabalho, se aquilo é apenas uma rivalidade para que as coisas aconteçam, para que eu seja o primeiro a chegar, para que eu treine mais, ou se aquilo está ligado também à inveja, que é um sentimento também inerente ao ser humano. Mas, tanto quanto a inveja, a competição, a rivalidade, são também sentimentos que nos levam a crescer na vida, a desejar mais, a buscar os nossos objetivos. Então, uma certa dose de rivalidade, que já, como eu disse, começa na família, começa entre os irmãos, também é importante. Seria mais fácil perguntar para eles, né? O motivo. Por quê? Eles brigam porque eles divergem, a opinião deles diverge, eles têm opiniões diferentes a respeito das coisas, e aí, como eles não são maduros o suficiente para dialogar a respeito disso, eles acabam brigando. Briga não, nunca teve briga entre eles, mas tinham divergências, isso acontece, mas não briga nunca houve. Porque são chatos. É sério. Então para de rir, se é sério. Por que os teus filhos brigam? Sei lá, pergunta pra eles. Você tem irmãos? Eu tenho um irmão. E como é o seu relacionamento com ele? Às vezes é complicado, a gente briga bastante. Às vezes é de boa, assim, a gente dá uma brincada juntos e tal, mas depois também dá briga. É muito ruim. Ela sempre tenta competir comigo pra ser melhor e tal, e nunca dá certo. Daí ela tenta se achar maior, tipo, falando mal de mim pros meus pais, essas coisas, só que eu sou a queridinha da família, não dá. Como ela é mais nova, é bem melhor, mas a gente briga muito, mas a gente se ama muito também. Deu. É bom, mas a gente briga às vezes, e acho ele chato pra caramba.